perguntaram, né, você quer que a Ucrânia ganhe a guerra? Você quer que a Ucrânia ganhe a guerra contra a Rússia, né? E o Trump disse, quero que a guerra acabe, né? Ou seja, e a Câmara falou, não, quero defender a Ucrânia. Assim, perguntas muito claras, só que muitas respostas dos dois lados ali, muitos genéricas, difusas às vezes, né? Acho que isso foi um marco do debate também. Eu queria falar sobre essa questão da guerra da Ucrânia. O que eu apurei? Eu apurei que os democratas na Pensilvânia, existe um número que os democratas me passaram aqui que eu realmente ainda preciso conferir. Mas eles dizem que na Pensilvânia tem 800 mil eleitores que são poloneses americanos, que é ou primeira ou segunda geração de poloneses americanos. Ontem, os democratas fizeram grupos focais com esses grupos de poloneses americanos. E eles têm uma hipótese de que esse tema da Ucrânia, para esses poloneses, é uma coisa muito sensível. Porque a hipótese deles é a seguinte: o cara que não. Se o Trump não apoia a Ucrânia, ele nunca vai apoiar a Polônia, se a Polônia for invadida pela Rússia, né? E ontem o jornalista perguntou: você acha que os Estados Unidos deve torcer para uma vitória da Ucrânia, né? E ele não respondeu, né? E segundo o que eu apurei lá entre os democratas, esses grupos poloneses americanos, que são conservadores, ou seja, são grupos que têm um pouco de dificuldade de comprar o pacote democrata de aborto, etc., mas eles ficaram muito incomodados com a falta de convicção do Trump em relação à Ucrânia. Agora, se realmente foram 800 mil eleitores poloneses americanos na Pensilvânia, eu acho que eles têm um fio enorme para operar. Eu não sabia desse número, eu descobri esse número ontem. E é interessante, Maurício, você falar isso, porque quando a gente estava na Convenção Democrata, eu fiz uma reportagem com a Miriam Sapiro, que ela foi representante de comércio exterior dos Estados Unidos durante o governo Obama, se eu não estou enganado. E ela estava lá como ex-diplomata e agora pedindo já, fazendo apoio à campanha democrata. E ela falou aqui que tem 3,5 milhões de eleitores de descendência da Europa Central ou do Leste que vivem na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Né? Segundo ela falou, que eles sabem que a Kamala Harris está com a Ucrânia e contra Vladimir Putin. Né? Então, assim, está comprometida a construir uma nova aliança e incluir novos membros como Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Suécia e Finlândia. Quer dizer, assim, eu digo isso porque esse é um ponto que você citou, que a campanha dela está tentando trabalhar, porque no Blue Wall, que é esse lugar onde que são esses 3 estados, né, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, pode ser uma questão bastante importante também para a campanha democrata, né? Para todas as campanhas, mas particularmente a democrata pode se sair melhor por ter esse apoio à Ucrânia, né? E lembrando que eu não entendo por que o Donald Trump abraça a questão da Rússia ainda, porque os independentes são anti-Trump, anti-Putin. O Putin é super mal visto aqui entre os eleitores independentes americanos. Tem um grupo republicano que acha que o Putin é um modelo de liderança. Enfim, o Donald Trump obviamente dialoga com esse grupo. Mas eu não entendo por que ele abraça tanto isso. E ontem ele também perdeu uma grande oportunidade de citar outro nome. Ele citou o nome do Viktor Orbán, que também não é reconhecido pelos eleitores independentes assim como um modelo de liderança, né? Então, assim, isso, como você falou, né? Eu acho que essa questão da Ucrânia, eu acho que é uma questão delicada para a campanha do Trump. Eu entendo o argumento deles que infla a base de que os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro na Ucrânia. Eu acho que esse é um argumento bom, porque fala assim, dinheiro que podia estar sendo gasto aqui está sendo gasto numa guerra que a gente não tem nada a ver. Por outro lado, esse é um argumento que é mais aderente a eleitores que já votam no Trump. E os eleitores que ele tem que conquistar, eles não acreditam que você está do mesmo lado da Rússia é uma boa para os Estados Unidos, né? Parte de uma narrativa que ele tenta construir muito forte de que se ele tivesse na presidência, nada disso teria acontecido, né? É um pouco também dessa grande macronarrativa. A gente viu lá na convenção republicana, né, que eles falavam, quando o Trump era presidente, o Putin não invadiu nada. A gente viu, inclusive a Nikki Haley falou isso no discurso dela na convenção. Só que o fato agora é que isso é um argumento de passado, né? O fato agora é que existe uma guerra e existem dois lados. Qual é a postura? Eu acho que
E eu acho que nisso ontem ele perdeu. E o jornalista fez a pergunta 2 vezes. Só para deixar claro, você acha que a vitória da Ucrânia é uma boa para os Estados Unidos? Assim, e ele fugiu da resposta.